O resultado final do jogo é uma coisa muito fácil. Você vai lá, qualquer criança sabe quem ganhou e quem perdeu. Eu acredito que quanto mais a gente consegue trazer o jogador no estado mais puro dele, por que ele quis ser jogador de futebol, quando ele brincava na rua, na escola, nas quadras, e consegue trazer esse espírito dentro do ambiente profissional, a gente tem um time mais qualificado, jogadores mais confiantes e mais chance de vencer. Então, uma rede, o pensamento, ele é simples, assim, a execução de tudo isso é uma coisa complexa de juntar essas coisas, porque o universo competitivo, ele quase te exige que você seja perfeito, que você não pode errar. A mensagem no futebol profissional é que ninguém pode errar, porque senão você vai ser massacrado pela imprensa. Então a gente não pode, você tem que ser infalível, não pode perder. Independente da sua idade, do time que você está, das condições, só é bom quem ganha o jogo, quem ganha o campeonato. E essa cultura faz a gente perder, talvez, muitos dos nossos melhores jogadores. Talvez não, perde por conta disso. Porque não é o mais talentoso que vai conseguir vingar, é quem consegue administrar emocionalmente essa pressão cruel que é o mundo do futebol profissional. 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Algumas críticas, elas partem de um ponto que é justamente o que eu luto contra. Os outros técnicos que perdem nunca são bons, e os que ganham são sempre enaltecidos. O resultado é uma coisa importante, mas desde que ele seja a consequência de um bom trabalho. Nós temos treino pra caralho, nós temos jogo pra caralho, nós vamos buscar. A minha convicção, ela vem basicamente do sofrimento que eu tive quando eu jogava futebol. É se sentir quase que o tempo todo exposto para você ser massacrado. Pela imprensa, pela torcida, às vezes pelo ambiente interno. E eu não quero saber só o que o jogador produz, eu quero saber o que ele é. Da seleção, por exemplo, se ele não ganhar a Copa do Mundo, ele pode fazer o que for aqui no Brasil. Quem perder a próxima Copa do Mundo vai ser um fracassado. Então a gente vai achar motivos e vai objetivar aquele trabalho, adjetivar aquele trabalho conforme ele ganha ou conforme ele perde. Essa é uma vida para mim que ela não tem muito sentido. Você ganhar é importante, muito importante, é o desejo de todo mundo, mas acho que ganhar na vida tem que ser consequência de um trabalho bem feito. E a gente só pode ter quase que a certeza de você executar um trabalho bem feito. Porque isso depende de você. Trabalhar depende da minha mão. Agora, o resultado de um jogo não depende só da minha mão, só do jogador, se tem um adversário, se tem um imponderável que joga no futebol. Eu acredito que ao médio e longo prazo, quem trabalha direito, faz as coisas direito, a tendência é muito clara que essa pessoa vença mais que uma outra. E a Fernando Diniz, o seu primeiro título. Sou a pessoa mais contida, mas como treinador eu sou espontâneo pra caramba. Fiz assim o que o meu coração mandou, sem... não tinha jeito de me parar. Agora o rei tá aqui, merece. Vai lá. Quando o Diniz pega essa taça hoje e mete 4 num puta time do Flamengo, numa decisão no Maracanã, ele não só é protagonista de um dos maiores momentos da história do Fluminense, de um dos maiores momentos da história do futebol brasileiro, porque esse jogo vai ser contado pros netos dos tricolores. Mas nunca vai ter exatidão, nem na vida, nem no futebol. E a gente se preocupa muito com o resultado final do jogo e a gente esquece de olhar para o jogo, que é a única coisa que a gente tinha que se deter para olhar. O resultado final do jogo é uma coisa muito fácil. Você vai lá, qualquer criança sabe quem ganhou e quem perdeu, mas você dissecar o que é o futebol é diferente, é igual a vida, né? A vida é assim. Eu sempre faço uma metáfora que eu quero que meu filho vá para a escola para aprender acima de tirar nota. No futebol, além de ganhar, você tem que saber jogar bem, saber porque você está ganhando, saber porque você está perdendo. Não adianta, porque se você ficar só pelo resultado, o resultado que vai encobrindo as suas deficiências, elas vão aparecer numa hora e depois você não retoma mais.
Agora, quando você vai na escola e tira a nota boa mediante aquilo que você estudou e aprendeu, eventualmente você não tirou a melhor nota, mas você aprendeu, você faltou um pouco de atenção aqui ou ali, mas você absorve e aquilo você leva para a vida inteira. Esse é o meu conceito que eu aplico no futebol. A gente tem que procurar fazer o melhor possível, buscar o melhor resultado possível, mas não ficar preso só no resultado final do jogo. A gente às vezes ganha bem o jogo e você comete vários erros. E em algumas situações você perde o jogo, mas você fez um monte de coisa certa e a gente às vezes é induzido pela imprensa, mídia social e junto com a torcida a jogar tudo fora, uma coisa que foi bem feita porque o resultado não veio. Eu não admito esse tipo de comportamento. O Diniz tem uma característica, cara, que a gente tem que aprender a respeitar no Brasil, porque a gente vive num país de pau mandado. A gente vive num país onde as pessoas se cagam de medo da opinião pública, se cagam de medo do que a imprensa vai falar dela, se cagam de medo do que as pessoas vão inventar sobre você, do que as pessoas vão pensar sobre você, quando na verdade ninguém sabe absolutamente nada sobre ninguém, porque a gente lê é tudo fofoca, o que a gente ouve é tudo fofoca, a gente não sabe os reais motivos de cada pessoa por fazer o que fazem. E a gente tem muito medinho no Brasil. Depois das redes sociais isso ficou multiplicado por 1000. Então a gente vê jogador que dribla, evitando o drible. A gente vê treinador que acredita no futebol ofensivo jogando na retranca. A gente vê um monte de gente que tem opinião forte sobre as coisas, dando opiniões equilibradas para não dar problema. A gente vê um monte de gente que vota em fulano, falando que vota em ciclano para ganhar audiência ou para ficar bem com a maioria. A gente vê um monte de gente se omitindo e a gente principalmente vê um monte de gente oprimindo aquelas pessoas que pensam ou fazem diferente daquilo que ela acredita. O Diniz, desde quando ele surgiu com uma ideia nova. E você tem que respeitar um cara que num país que age dessa forma, passa os últimos 10 anos da carreira dele, sei lá eu quantos, fazendo o seguinte: eu vou fazer do meu jeito. O meu jeito é maluco e é diferente. E todo mundo fala pra esse cara: você tá errado, vai dar merda. Toda vez que ele não ganha, alguém vai lá e mancheta no dia seguinte: olha aí, perdeu de novo, isso nunca vai dar certo. E esse cara continua. Dia após dia, ano após ano, clube após clube. E o Diniz não arreda pé do que ele acredita. Quantas pessoas você conhece que fazem isso nas suas vidas? Quantas pessoas que fazem isso de verdade? E eu tô falando isso com um massacre midiático. Eu não tô falando isso quando o teu vizinho fala pra você que você não vai conseguir. Consiga, no meio do futebol, melhorar a vida das pessoas. É uma luta minha constante.